Se hai algún lugar do outro lado do Atlántico onde os galegos podemos sentirnos como na casa, ese sitio, sen dúbida, é Brasil. Un país tan inmenso que en sí mesmo podería dicirse que case é un continente. Con 8,5 millóns de kilómetros cadrados, é case tan grande como a toda Europa, de España aos Montes Urais. E, aínda que non vos lo creades, sobre o seu mapa entrarían 17 territorios como a España. Brasil é un país cheo de encanto e tradicións. É un dos elexidos por moitos galegos que un día decidiron abandonar o seu terruño por unha razón fundamental: a súa lingua irmá. Máis de 200 millóns de lusoparlantes cos que entenderse perfectamente en galego. O noso convidado de hoxe emigrou a Brasil, concretamente a Bahía, un estado tan grande como a toda España. Esa é a razón de que Bahía, unha provincia ao nordeste de Brasil, sexa un territorio tan variado e abarque dende a costa tropical ata unha rexión desértica. A capital, Salvador, é coñecida polo seu centro histórico, Pelourinho, rico en arquitectura colonial do século XVII, e que se ubica sobre a enorme baía de Todos os Santos. A celebración anual na cidade do Carnaval, o noso entroido, adoita traer en condicións normais a bailaríns con extravagantes vestiarios e a unha multitudinaria festa nas rúas, onde nunca falta a samba. Pero Salvador de Bahía é tamén un importante centro comercial. Outra das razóns pola que o noso convidado de hoxe decidiu un día establecerse nestas terras. De empregado e pequeno comerciante transformouse en un grande empresario e comandou unha rede de delicatessen con máis de 1.280 empregados. Estamos diante do Mercado Modelo, na Praza Visconde de Cabrú, número 250. Este é un edificio emblemático da cidade. E o convidado de hoxe ten moito que ver co mercado, co comercio e coa industria de Bahía. Xa sabedes, se queredes saber máis del, acompañádenos. Quando embarquei em Viejo, foi a primeira vez que eu vi o bar. Eu não tinha noção do que era, né? Aí chamou a atenção, porque, joder, parece esta pulsadaria para rejar toda a mondariza inteiro, a ignorância. Din de ti que és un home arrincador de sorrisos. Agora não, que agora eu vou quedando velho, já sou um pouco aburrido. Mas na realidade eu sou muito feio, não sabe? Minha nai me dizia. Mas antigamente eu era bastante simpático. Que significan para ti, Pepe, os clientes? Ah, para mim todo. Claro, se eu não tenho clientes, eu vou viver de quê? Eu hoje tenho o orgulho de dizer que se precisar de 10, 12, 14 médicos, eles estarão postos a qualquer hora do dia ou da noite para me salvar. Pois isso é bom. Já não foi a primeira vez. Sí? Sim, sim, sim. Como é trabalhar com um filho? Não é nada fácil. E quem está fazendo tudo é ele. Eu apenas digo amém. Um eterno aprendizado. Um homem que não... Só tenho que agradecer a Deus por ser filho dele. E tudo que tenho devo a ele, tudo. A Perini chegou a ser un sello de identidade da Bahía. A coisa foi indo, aí abrimos a segunda, a terceira, aí foi, hasta que chegamos a ter 1.280 obreros. Cuando Pepe realmente no ano 2010 decide vender pois, a Perini, para él foi un drama tremendo. Foi ese día o día máis triste? O día que vendiches Perini? Eu queria-lhe tanto a Perini, que eu vendi ela e é como se eu tivesse perdido a minha mulher. Perini, na família, houve que deixá-la. Sim, no dia que vendi Perini, que entreguei na chave, eu não me estava dando conta do que eu estava fazendo. Xa. Fui me dar conta depois que saí da reunião e o alemão me disse: a Perini é minha.
chama Pepe Perini. Natural de Mondariz, en Pontevedra, concretamente da aldea de Aboal, o noso convidado quizáis sexa un dos galegos que maior éxito tivo nos seus emprendementos empresariais e con maior proxección pública. A rede de establecementos Perini que el fundou está asociada a produtos de calidade e de elaboración esmerada. Despois de vender a empresa a unha multinacional chilena, comezou de novo no negocio dos supermercados, fundando Almacén Pepe, unha rede de tendas delicatessen e gourmet, aínda que el sempre di que é un humilde panadeiro. Hoxe estamos en Salvador de Bahía e non podía estar mellor acompañada que con este home que chegou aquí con 14 anos, trouxo a receita do pan galego e conseguiu facer a baiana do Salvador. É unha honra para a equipa de Facendo as Américas estar con Pepe Faro. Hola Pepe, como estás? Eu moi ben, e vos? Eu encantada de coñecerte e de compartir esta charliña contigo. Contame unha cousiña, quen che empurrou a ti a emigrar e quen che pagou a viaxe? A viaxe pagámosla nós. Durante alguns anos iam descontando um tanto por mês. Do pouco que se ganhava, ainda descontava a passagem. Então, foi a empresa que pagou, sim, um parente nosso. Bueno, vieram vários. Nessa empresa éramos 24. Éramos 24 imigrantes. O que nos fez emigrar para aqui? A realidade foi, nós somos filhos da guerra, né? Que era que nós somos filhos da guerra, ainda que quando eu nasci a guerra já tinha terminado, mas aí veio a fame, que era pior do que a guerra. Na guerra ainda tinha fartura, né? Qual é o futuro que tínhamos ali? Ou ser albañil, ou se não estudar, não tínhamos escolas, tínhamos para todos os vizinhos, os professores também não eram de boa qualidade. Minha mãe mandava-me com a vaca, dava mais renda do que eu ir para a escola. E como não havia perspectiva nenhuma de trabalho, pois o jeito era emigrar. Naquela época, esse meu irmão Fernando, que somos filhos da minha mãe, ele já tinha vindo para aqui, que ele veio com 12 anos. Dos 9.000 e pico galegos que vieram para cá, eram todos da província de Pontevedra. Pero, sim, naquela época, quando retornava algum, que era empresário, pois ia com aqueles pantalões brancos, com aquelas caldarilhas no bolsillo. Então a gente imaginava, pô, eu um dia vou ser igual a ele. Então aquilo não chamou a atenção. E como éramos tão, quer dizer, a aldeia era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que um homem, quando chegava lá desses, era um rei, né? Claro. Era mais importante ele do que Franco, porque Franco ainda não estava no poder. Mas ele era o homem que ia daqui, que ia da América, fosse da Argentina, do Brasil, de outros lugares, pois sempre ia com a roupa novinha, cheirando. E isso foi a nossa vida, e vim para aqui. Me estabas dicindo que chegabas ali, que chegaba esa xente con esa calderilla nos bolsillos e aqueles pantalóns brancos a Aboal. Aboal. Aboal, e como era aquel Aboal daquela época? Bueno, Aboal naquela época não tinha carreiros, ou só tinha carreiros, não tinha... Os caminhos eram péssimos, carretera não havia, estava na fazenda dos vizinhos. Aboal era uma aldeia que não se conhecia, vivíamos ali como verdadeiros tribos de índios. O único lugar que nós podíamos ir era a Mondariz, que era o lugar mais prático, mais cerca que havia. Pero logo não havia para onde ir. Então aquela gente vivia toda ali, trabalhando uns para os outros, porque ali não havia cartos, não se ganhava cartos. Então faziam o trabalho de formiga, né? Uhum. Uns iam trabalhar para os outros vinham trabalhar para ti. E assim, aquela vida de aldeia mesmo, aldeia de índios ali. Eres simpático como a un home que era músico, que igual non era tan alto como a ti, e que tocaba un instrumento moi ben nunha banda de música chamada o Porco Bravo. Porco Bravo. Quen era ese home? Esse era Manuel do Toucedo, meu pai. Teu pai? Ele teve 7 filhos,
5 na mulher oficial, não, 8 parece. Já perdi a conta, mas acho que são 7 ou 8. Que ademais... E por ser pequeno não fui à guerra. Eu não ir à guerra, que passou? Ficou ali, quedou fazendo filhos por ali, também, né, ajudando. Foram nascendo filhos que nasciam por carta. Os soldados mandavam cartas e as mulheres quedavam grávidas. Aquela população, né? E graças a ele também, que ajudou muito, pois foi o único ali que teve 7 filhos, né? Nenhum homem ali na aldeia fez tantos filhos como ele. E ademais foi longevo, não? Sim, sim. Sim. Morreu com 91 anos, parece. Sim. Onde morreu? Ali? Em Madrid. Em Madrid. Os filhos levaram-nos para Madrid. Por iso eu, se te pregunto por algunha das cancións típicas galegas, sábelas todas, creo. Se eu tocar, sim, me lembro, recordo de todas. Agora que eu tinha gravado alguma na cabeça, não. A nossa cabeça é um computador, né? Ele vai acumulando, e quando chega assim uma idade como a minha, pois já começa a cansar um pouquinho, e aí tem coisas que nós não recordamos. Bueno, logo hemos de... Recordávamos muito do passado sim, do passado. Pero agora, não, já vai olvidando um pouquinho. Bueno, ese neno que chega a coller o barco a Vigo con 14 anos, con esa valentía, lembras o nome daquel barco? Monte-Umbi. Ajá. E como foi esa experiencia nese barco? Canto tempo che levou? Foi maravilhosa porque levamos 14 dias. Foi maravilhosa, havia comida à vontade no barco, uma boa cama para dormir. Para nós era tudo festa. Ese neno que ven para aquí é a primeira vez que veo o mar, verdade? Sim, quando embarquei em Viejo foi a primeira vez que eu vi o mar. Eu não tinha noção do que era, né? Aí chamou a atenção porque, joder, para esta pulsa daria para arrejar toda a Mondariz inteiro. A ignorância. Bueno, eras un neno de 14 anos. Como embarcas nese momento con 14 anos para un novo mundo? Que sintes? Como foi aquel momento? Aventura. Sí? Só aventura. Tu não imaginas nada. Imaginas que acha que tu estás indo para um novo mundo, nada mais. O que vai ser da tua vida, ninguém sabe. Cantos viñades? Cantos galegos viñades? Aí vinha uns 6 galegos, sim. Sí? Lembras algún deles? Alguns vizinhos. Um já morreu. Vinha meu sogro, o Delmiro, que também já morreu. E mais os 2 ou 3 que iam para a Argentina também. Pero foi uma viagem muito bonita. Para quem nunca tinha visto o mar, e muito menos uma piscina, ainda que não tínhamos direito de ir à coberta para ver a piscina, mas de vez em quando fugiamos e íamos para lá. Quando chegamos aqui, pois encontramos um povo totalmente diferente, que nós no colégio dizia que havia a raça negra, mas eu nunca tinha visto. Em Galícia não havia negro naquela época. E aí quando cheguei o barco atracou, e mira aquela nuvem negra assim, Deus meu, o que é isto? Eu me assustei. Ali é que eu comecei a ver a raça negra. Que na realidade aqui não há negros, há mulatos, né? Negro, muito pouco. Este é o lugar de Brasil onde máis negros hai, din, non? Sim, 85% da população é de origem negra. Mas agora já são mais, vão se mesclando. Por que elexiches Salvador de Bahía e non Caracas? Porque era por onde vinham todos. Sí, da província de Pontevedra só tinha notícia que a Bahia era América. Vale. Então, alguns iam para a Argentina, mas eram poucos. Todos vieram a Salvador de Bahia. Hai un persoeiro moi importante que me revelaches que chegou aquí a finais do século XV e principios do XVI. Sim, por aí, sim. Quen era este home? Esse homem foi um galego que chegou aí e só ele se salvou nesse barco, numa zona chamada Rio Vermelho,
Ou sexa, Caramuru era o nome indio. Caramuru. Perdón, deixame que o diga ben. Caramuru. Caramuru. Ese nome ten significado? É um nome indígena, né? Como naquela época que só havia índio, Claro. pois ele foi recebido na praia por aqueles índios todos. E esse homem, segundo conta a história, que ele já tinha pólvora naquela época, né? Então eu acho que ele plantou fogo na pólvora e aquilo, eu não sei, foi alguma coisa assim, diferente que os índios se assustaram todos. Logo conseguiram adaptar ele e ele casou com a índia, chamada Paraguaçu. Que bonito. Sim. Ese nome. Ela foi um fenômeno aqui em Salvador, no estado da Bahia, né? Mas hoje está enterrado ali na Vitória, numa igreja que tem ali na Vitória. Ele está enterrado ali, sim. Caramuru, o alcume que os indígenas lle puxeron a Diego Álvarez Correa, quere dicir naquela lingua algo así como pau que cuspe lume, que ten polo visto a súa orixe na lenda que conta como asustou os nativos coa pólvora do seu arcabuz. Pero tamén hai quen di que significa lamprea. Con todo, o máis bonito desta lenda é como conta que Caramuru foi tamén recibido polos indios tupinambás que mesmo emparentou co xefe deles, Taparica, ao casar cunha das súas fillas chamada Paraguaçu. Esta historia inspirou belísimos poemas e mesmo unha película titulada Caramuru, a invención de Brasil. Chegado xa unha vez aquí, con 14 aniños, cales foron os primeiros contactos con esta realidade que atopaches? Os teus primeiros contactos? Eu fui trabalhar num almacén. Os supermercados que havia naquela época chamavam-se almacén. Daí porque nós temos hoje o Armazém Pepe. Mas, então, naquela época, o supermercado que havia era o almacén, tinha um mostrador, nós trabalhávamos atrás e essa empresa já tinha 2 almacéns e uma panaderia. Trabalhávamos ali, eu trabalhei 12 anos, meu sogro trabalhou mais de 20 anos ali. E ali se formou, foi a nossa escola e a nossa universidade, porque eram pessoas muito boas. Naturalmente, como jefes, tínhamos que dar a luta no dia a dia para poder fazer jus aquilo que nós vinhamos fazer aqui, né? Então não havia hora para trabalhar, 14, 16 horas por dia, sábado, domingo, dia santo. Mas isso não foi um privilégio meu. Eu já fui um dos últimos que vieram para aqui. Depois o governo proibiu nem todos tiveram a sorte de fazer alguma coisa. Muitos retornaram para lá, outros quedaram por aqui, se casaram por aqui. E a verdade é que para assumir uma cultura diferente de outro país não é nada fácil. Ainda que o idioma nos facilitasse um pouco, mas todos temos problema quando queres conviver com isso. Então, chama de colônia porque está ali aquele grupozinho que está, né? Os vizinhos que a gente se reunia, tínhamos o clube espanhol naquela época, que só quem podia frequentar eram aquelas pessoas mais abastadas que tinham dinheiro, mas de vez em quando nós íamos lá. E não havia outra atividade, não havia outro lazer para podermos passar o tempo. Então, o negócio era trabalhar, trabalhar e trabalhar. Claro. Para quê? Para exatamente desempenhar a passagem, mandar os cartinhos para a minha nai. Né? Isso foi a nossa vida. Depois, com 12 anos ali de trabalho, o meu irmão e o meu sogro foram tomar conta de umas panadarias dessa mesma família, que eles foram para a Espanha passar 2 anos. Então, meu irmão ficou ali, quedou ali com o meu sogro.
E eu quedei trabalhando lá na empresa ainda. Depois, meu irmão um dia nos chamou e disse: mira, como empregado, nós não vamos a lugar nenhum. Vamos lutar, lutar, lutar e vamos morrer de fome. Ou nós partimos para alguma coisa, ou senão, veja as coisas mal. Claro que nesse meio tempo, eles queriam me mandar de volta, porque eu era revoltoso para a hóstia. Então, minha irmã disse: nada, aqui temos que partir para montar um negócio. Sim, montar um negócio com o quê? Que não temos um pataco na mão. E compramos naquela época a panaderia mais cara que se vendia em Salvador. Também era um galego, Manuel Juncal Gonçalves. Ele vivia em Rio e a panaderia era embaixo, naquela zona da Barra. Aquela padaria trabalhava muito bem, porque esse homem tinha um gosto pelo que fazia. Hasta que compramos a panaderia e trabalhamos 3 anos. 2 dormiam numa habitação de uma pensão e um dormia em riba do saco de farinha, né? Porque nós tínhamos que pagar a panaderia ao homem. Então, tudo que a gente produzia e faturava era para lhe pagar ao homem. E conseguimos pagar essa deuda em 3 anos. Passamos a ser empresários. Nada imaginável, né? Não estava dentro dos nossos. Aí meu irmão era aquele homem avançado, né? Se tinha 10, apostava 50, se tinha 50, apostava 300. Pero a coisa foi indo, aí abrimos a segunda, a terceira, aí foi... Hasta que chegamos a ter 1.280 obreiros. Pero antes disso, esse meu irmão se retirou. Porque a família dele estava em Espanha, queria ir para lá. E saiu da empresa. Quedou aqui com algumas panadarias. Uma joalharia que era de terciopelo, ali no Pelourinho. Pero a rainha de Espanha esteve aí naquela época. Bueno, era um lujo. 3 plantas. Pero as coisas não lhe foram bem, porque não entendia nada de joias, não entendia nada de ouro, não entendia nada, as coisas não lhe foram bem. E foi para a Espanha e montou lá uma fábrica de granitos, que se chama Graniza, em Porrinho. Que tendes... Sim, ele montou para toda a família, né? A família contribuiu toda aí. Unha empresa de granitos do Porriño que traía o material, a materia-prima, dende India, dende aquí de Brasil, dende onde máis? Dende Brasil, Índia, África do Sul, e também com granito galego. Ainda que a fábrica não tem canteira, mas compra ali, né? Porque está bem pegado às canteiras. E assim foi. Eu quedei solo com meu sogro, aí apareceu o meu filho André, já com 14, 15 anos já começou a trabalhar, e até hoje trabalha comigo, no qual agora ele é o comandante. E assim fomos indo, né? Até que, há 12 anos passados, 11 ou 12 anos, vendemos a Perini para um grupo chileno, porque sócio meu irmão também, Adriano. E, em verdade, estava todo mundo cansado. Nós tínhamos 9 tiendas. Já estava um pouco cansado, né? É um trabalho muito escravo. Mas a única coisa que nós sabíamos fazer era isso. Não tínhamos aprendido outra coisa. A Perini chegou a ser un sello de identidade da Bahía. Cando alguén iba a Bahía, desde Sao Paulo ou desde Río, ou de calquera outra cidade, tiña que ir a Perini. Un se imagina sempre cando un vai a Londres, hai unha serie de almacéns que son moi famosos, ou cando vas a París, pois o mesmo sucedía en Brasil. El nunca quiso sair da Bahía e nos momentos máis álxidos tuvo moita tentación de irse ás grandes capitales do Brasil, no? Pero el preferiu medrar na Bahía, cerca do seu centro de produción, dentro dos produtos que el elaboraba, pois no centro base da Vasco da Gama, e ser un referente.
Cando nas noticias de televisión de todo Brasil a Perini era un referente, foi moi coñecido. E a él non era coñecido como Pepe Faro, sino todo o mundo coñecía como Pepe da Perini. Gústache que che chamen panadeiro, verdade? Sim. O nosso presidente, quando chegou lá em Galícia, ele me chama Pepe Perini. Ajá. Feijó, sempre me chama Pepe Perini. Sabes o que noto, Pepe? Que cada vez que dis a palabra pan, sonríes. Pode ser, sim. Sí. É como un home que vende tanto pan nun país como o Brasil que non consume. Que não se consome pão, principalmente Como é no Nordeste. Ah, Então, para isso, nós tivemos que fazer algumas coisas diferentes para superarmos, ou seja, aprender também o baiano a consumir pão. Não conseguimos muito, mas melhorou bastante a qualidade do produto. Sempre chamamos gente de fora para poder nos ajudar nisso aí, já naquela época. Tínhamos uma central de produção de 7.000 metros quadrados o edifício. E ali fizemos tenda, fizemos a produção, tudo era produzido ali e levado para as tendas. Então, nessa época estava todo mundo cansado e todo mundo foi a favor de vender lá. xa. Só que depois nós quedamos sem dinheiro, sem as tendas, sem cartos. E que fazemos? Volver a empezar. Voltar tudo outra vez atrás. Claro. Vamos trabalhar de panadeiro outra vez. Pepe sempre lle gusta que o consideren panadeiro, porque él, claro, cando chegaba aí con 14 anos, o primeiro que lle toca é traballar nunha panadería. E, bueno, levando cousas, pero me refiero cando o seu primeiro negocio é unha panadería, que había que sacar diñeiro para poder pagala, para poder pagar a viaxe e para desempeñarse esas jornadas que él conta que eran de 18, 20 horas, sin sábados, domingos, festivos ni vacacións, non? Entonces, esa primeira panadería tenlle moito cariño. E logo tamén é panadeiro porque cando empeza a montar todas as grandes tiendas, a panadería foi un recurso fundamental, o sea, todo tipo de pans selectos, pastelería, o que les chaman docería, foi un sello de identidade da Perini. E agora montamos o Armazém Pepe, que foi meu filho que inventou esse nome, que eu não queria mais. Nunca se falou o nome de Pepe tanto nesta Bahia como está se falando agora. Bueno, Salvador. E tes un neto que se chama Pepiño, non? Sim. Así que ese nome sigue, continúa. Continua. A Perini tamén foi un lugar de encontro de moitos perfis humanos e intelectuais, verdade? Tal é o caso de Jorge Amado, que tiña a atracción que tiña a Perini para que fose Jorge Amado ali, e que relación tiña con vostede? Pois o Jorge Amado, ele era nosso cliente nessa tienda grande. Todos os dias de viernes ele ia fazer as compras com a Célia, na realidade a Célia, né? Ele tinha ali a sua mesa, tinha a Praça Jorge Amado dentro da tienda, e ele sentava-se ali e dava autógrafos, falava com a gente. Ou seja, que dia de viernes era um ponto de encontro de turistas que vinham para mirar ele, né? Ainda que muitos iam na casa dele, porque ele vivia ali bem cerca, no Rio Vermelho. Tornou-se um ponto de encontro. Pero aí, lá, dia de sábado, tinha encontro com médicos, com advogados, com tudo quanto era tipo de gente, assim, que ia para a Perini tomar um vinho de manhã, assim, em torno de 10, meio-dia. Eles iam tomar um vinho ali, a maioria invitada por nós, naturalmente, e ali fazia a degustação dos produtos, um bom jamão espanhol, enfim. Era o que mais lhe gostava. A Perini passou a ser bastante conhecida, não só aqui, como a nível do Brasil também. E por que não dizer, a nível mundial, em alguns países, chegamos a importar mercadoria de 22 países. Então, a nossa vida sempre foi ser diferente dos outros. Estou num momento moi interesante porque todo o que me contas, ser diferentes é ser optimistas, porque desbordas optimismo. Sí. Din de ti que és un home arrincador de sorrisos, optimista, vital, con unha grande actividade. Que hai de certo en todo iso?
Mas, na realidade, eu sou muito feio, não sabe? Minha mãe me dizia. Pero, não sei, todo mundo gosta de mim, não sei porquê, e justa. Agora não, que agora eu vou quedando velho, já sou um pouco aburrido. Mas antigamente eu era bastante simpático. Eu penso que o eres agora mesmo. A mí xa me arrincaches uns cantos sorrisos, así que eso sí que é verdade. Que significan para ti, Pepe, os clientes? Ah, para mim todo. Claro, se eu não tenho clientes, eu vou viver de quê? Tes unha relación estreita sí. cos teus clientes? Sim, sempre. Eu não frequentava a oficina só uma vez por semana nas reuniões, porque o meu irmão era financeiro e eu frequentava as tiendas com o meu filho. E eu gostava muito de estar presente com o cliente. E passei a ser bastante conhecido aqui. Sim, sim, sim. Fixeches algún amigo especial? Amigo persoal, despois de ser cliente? De cliente a amigo? Muitos. Sim? Muitos. Eu hoje tenho o orgulho de dizer que se precisar de 10, 12, 14 médicos, eles estarão postos a qualquer hora do dia ou da noite para me salvar. Pois isso é bom. Já não foi a primeira vez. Sí? Sim. Xa tes das 7 vidas... Eu tenho uma amizade muito grande com todos, com política, com todas as atividades. Sempre fui um tio assim, como se diz lá na aldeia, um campechano, sabe? Campechano, sí. Então, quando vinham as autoridades aqui de Espanha, digo de Galícia, pois sempre íamos receber eles. E eu era uma referência aqui. Tanto é assim... Agora já não vê ninguém, né? Dificilmente. Xa. Pero naquela época vinha muita gente. Tanto é así que a revista Veja, no abril de 2001, sacou na portada. Teño entendido. Sim, pero não é tanto assim. Aquilo é cachondeio. Eu não cheguei aos 100 milhões. Faltou um pouquinho. Pero sim, foi... Por isso que eu digo que eu fui uma pessoa bastante conhecida aqui. Mas porque eu estava ali sempre, em todas as tiendas, pois atendendo ao cliente, dando aquela simpatia. Eu recordo, moi temprano, moi cedo, a eso das 7 da mañán, 8 da mañán, tan pronto abrían os centros comerciales, el collía unha silla, se sentaba na porta, e ali iba recibindo, non? E recibindo a todo tipo de xente, porque claro, este establecimento está pensado para un sector de población que ten un alto poder adquisitivo, non? 15-20% da población, 10-20% da población da Bahía, pero ten moitos produtos que son accesibles. Unha pastelería, un xelado, unha serie de produtos nos que todo o mundo iba a Perini porque sabían que era de calidade. Entón, el se sentaba na porta e aí pasaban xente da sociedade máis relevante da Bahía, pero tamén pasaba xente máis humilde. E unha das imaxes que me queda, porque non o vi en ningún outro sitio, con ningún outro empresario, é que na porta recibía a señora maior, a abueliña, que iba e lle comentaba. Sempre había non só unha palabra, había un abrazo, había un beiso, había un aceno, había preguntar pola súa saúde, como estaba, desde niñas pequenenas, xente nova, xente maior, profesionales. Entonces, cuando Pepe realmente no ano 2010 decide vender pois a Perini, para el foi un drama tremendo. Eu queria-lhe tanto a Perini, que eu vendi ela e é como se eu tivesse perdido a minha mulher. Perini é uma família, houve que deixá-la um momento, e é uma família que deixamos ali, ainda temos muito apreço por ela, não? Pela gente que quedou ali, pelas pessoas que ainda estão. E é uma família que deixamos ali, que ainda está aqui ao nosso lado. Temos todo ali um carinho à vida, fizemos ali. Tudo que temos, começamos ali. Foi esse dia o dia mais triste? O dia que vendiches Perini? Sim, no dia que vendi Perini, que entreguei na chave, eu não me estava dando conta do que eu estava fazendo. Xa. Fui me dar conta depois que saí da reunião e o alemão me disse: a Perini é minha. Uf. Eu disse:
faça bom proveito. Mas se eu fosse o senhor, eu não compraria. Como lle comunicas ti a tua xente que se vendeu Perini? Pois fixemos unha reunión coa directiva toda, gerentes, e despois fomos de tenda en tenda a comunicarlle que estábamos vendendo a Perini, tamén por questões familiares e moito cansados. Xa. Pero despois demos conta, entramos na área de importación, pero despois nos demos conta de que nós só sabíamos facer pan, nada máis. Que moito. Que é moito. Entón, voltamos outra vez á actividade de panadaría. E André, o seu fillo e el, pois, deciden volver con a nova marca, en este caso Almacén Pepe. Para el foi a oportunidade de volver cos seus clientes e cos seus empregados, o sea, máis do 90% dos empregados que volven a Pepe non o sacou de Cencosud, pero eran antigos empregados que traballaran con el e que volven, non? Porque el sempre trata a toda a xente, pois, a súa filosofía é que o empregado ten que estar contento, que o cliente ten que estar satisfeito, entonces todo formar parte nunha gran familia. Panadaría, non digamos que é panadaría, é un corte inglés en mini, un mini corte inglés, pronto. Teño aquí na man este arroz arbórico Carballo. Esta marca é o vosso nome, é a vosa marca? Carvalho é o nosso sobrenome. Então, colhemos o sobrenome, a empresa chama-se Carvalho Faro porque é o sobrenome da família, e puxamos um produto chamado Carvalho, que é um arroz arbóreo italiano, não é daqui do Brasil, é italiano, e importamos-lo bem da Itália, com a nossa marca. A receita deste pan, é unha receita de pan galego ou como é? E agora primeiro traemos un panadeiro catalán, que apareceu aqui perdido, colhémoslo, trabalhou con nós uns 12 anos ou 15 anos, e ainda quedou na Perini quando nós vendemos, ele quedou, pero agora xa saiu. E agora mandamos buscar um em Vigo, ele é diretor da escola de panificação de Vigo. De Vigo? Vigo. Ah. Sim. Chama-se José. Rossi. Outro porque Pepe. agora já está rico. Quando era pobre era José. Ah. Sim. Porque os galegos é assim. Quando é rico é José. Ou quando é pobre é José. Quando é rico é Rossi. Ah. Entón ti onde estás? Porque és Pepe. Não estou em nada. O padeiro não... não tem Ti muito... quedaches aí nun... Não tem muito valor. Pero, bueno... vendemos, assim, traemos o panadeiro de Galícia, já veio aqui 2 vezes, 2 anos seguidos, e fazemos o pão galego, sim. Tão bom quanto o que vendem em Poitarés, ali naquelas dias de sábado na feira, né? Pão de milho, pão de centeno, pão de todo o que se pode fabricar em Galícia, nós fabricamos. E vendémolo aquí. Vendemos aqui. Esse homem nos dá assistência todo ano. Panadeiros falam com ele em Vigo, por telefone, e ele vai orientando e tal. Né? Então, mantemos uma qualidade diferenciada dos outros. E cal é o teu favorito? O baguete, sim. Sim? Sim. A nossa baguete é muito parecida à francesa. E a cada evento, né, a cada tempo que passa, vamos trocando de gente, vamos trocando de... Enfim, hasta que chegou o dia de marcharmos para outro mundo. Eres moi galego, Pepe. Pero já estamos, já tenho o meu substituto, o André, que ele também gosta do que faz. Ou seja, que não é um tio que trabalha à força naquilo ali, não. Ele trabalha nisso porque gosta. Sim. E só voltamos outra vez a fazer esse tipo de mercado porque a ele gosta. Senão, por mim, não teria mais condições de fazer. E quem está fazendo tudo é ele. Eu apenas digo amém. Como é traballar con un fillo? Não é nada fácil.
E digo que é difícil porque quando tu começas a perder o cargo de entregar ao filho, pois nem sempre ele aceita a ideia do pai. Então já vem aquela ideia que o meu tempo já passou. Agora é a época deles. Estudaram, entraram na informática e eu ainda tenho que andar no lápis, não sabe? Então ele está muito mais preparado do que eu. Mas no fundo é muito difícil você entregá-lo. O mando estando aqui dentro. Claro. Se eu tivesse viajado, pois não teria problema nenhum. Mas é um pouco difícil por isso, porque mesclamos muito, não sabes? Normal. Mesclamos o trabalho com o lazer e com a família. Claro. Enfim, mescla-se tudo. Então, um dia berramos os dois e depois chegar a casa à noite tens que falar com ele ou ele contigo. É um pouquinho difícil, mas estamos nos levando bem, Um aprendizado, um eterno aprendizado. Um homem que não... Só tenho que agradecer a Deus por ser filho dele. E tudo que tenho eu devo a ele, tudo. Então hoje, o que são por ele. Pelo que me deu, pelo que me fez, pelo que me ensinou, pelas coisas boas e malas que supo me dar. E devo a ele. A ele é minha nai, são dois galegos que... Por isso que a minha murrinha pela Galícia é muito grande. Pepe, cando te enfadas, dices algunha palabra en galego? Cando te enfadas, dices algunha palabra en galego? Devo dizer, sim, muitas. Esas quedaron gravadas, non? Sim. E muita aqui, dessa gente toda que passou por aqui, pois já aprenderam muitas palavras em galego, sim. Sim? Muitas. Ele vem por aquí, ultimamente estaba vindo sempre como mínimo 2 veces no ano, como mínimo. Un ano o verán e outro no inverno. Nós podemos nascer no deserto de Saara ou no sertão do Brasil, pero como a nossa terra não existe nada no mundo. Por muita miséria que tu passasse, muita fome que tu passasse, na realidade não se passava fome porque roubava fruta, roubava uma coisa ou outra, marralinhas e tal. Pero, sim, com tudo isso, nós não nos olvidamos da nossa terra natal. Ele quere moito aquí a súa terra, o seu aboal, onde naceu, as súas parroquias, a Frades, a Toutón, o Concello aquí, a Mondariz, e ele está moitísimo aquí, é dicir, ele ven realmente pa súa terra, está na súa terra. Hai unha parte de moitísimos empresarios da emigración que sempre me chamou a atención. En primeiro lugar, a súa vinculación con Galicia afectiva, o feito de estar lonxe, pois, facía que as cancións, que os recordos, as imaxes, sempre tivesen como máis intensidade, A veneración que moitos deles sentían por fuxan os ventos, Empresarios de todo tipo, de tamaño medio, de tamaño grande, E dentro desa relación que tiñan con Galicia tamén o cuidado que tiñan da xente que non progresaba. Infeliz daqueles que non tiveron a oportunidade, porque o sol nasceu para todos, pero nem todos podem ver o sol. Que bonito, Pepe. Que bonito, que triste. Então, essas pessoas, o governo da Galícia tem ajudado muito em dar alguma manutenção, de levar muitos para lá de volta. Pero, claro, essa gente casou aqui, tem aqui filhos e netos, e hoje ir para a terra dele pobre e sem condições financeiras para viver bem, e sem a família, porque não pode levar a família, é impossível, porque muitos já não sabem nem até onde nasceram. Eu nasci em Moscou, hoje não. Praticamente já nem se lembra, A colonia empresaria galega en Salvador tivo moito éxito. Poderíase dicir que agora está en declive? Aqui está em decadência total, sim. Exacto, esa era a minha pergunta. Então, eu estou falando da colônia. A colônia, claro, não se mesclam. Agora não, agora já cada um vai à sua vida, casa com quem quer. Mas antigamente tinha aquele negócio de espanhol casar com espanhol e tal, arranjava as bodas,
Por quê? Porque não havia essa convivência aqui. Então era muito mais fácil casar com um filho de espanhol, né? Agora já acabou tudo isso. Então a colônia antigamente se reunia ali no Farol da Barra, perto do Hospital Espanhol, se reunia ali dia de domingo, era um dia que se conheciam, que batiam, né? Falavam. Para agora não, agora desapareceu todo. O hospital, o Clube Espanhol também, como antigamente os clubes sociais eram maravilhosos, que tinham piscina, tinham tudo de bom. Para agora não, agora há urbanizações que têm tudo, são verdadeiros clubes. Né? Então, onde eu vivo tem academia, tem tudo lá, piscina. Então, o que vai fazer no clube? Nada. Hoje já não é administrado mais por espanhóis, é por filhos de espanhóis. Que têm muito boa vontade, mas não conseguem arrancar com ele para adiante, porque a gente não frequenta. Cando eu cheguei a Bahía era unha sociedade próspera, decían, moi ben relacionada, moi ben considerada. Casi todos o que eles consideraban colonia española eran galegos, e casi todos eran da provincia de Pontevedra e casi todos eran de Ponte Caldelas, Mondariz. Entonces, a moitos lle foi ben, pero había moita xente humilde que foi quedando polo camiño, a pequenas tiendas, que ao chegar ás grandes tendas, pequenos comercios, foron quedando polo camiño e empobreceron. Entonces, a sociedade galega, a sociedade española de beneficencia se encargaba de dar asistencia médica, de atender a moitas destas persoas de escasos recursos. E Pepe era unha das persoas que sempre estaba en toda cuanta institución habría no Club Español para intentar salvalo na medida de que era o centro de referencia e de encontro e que cada vez pois, a xente asistía menos e, sobre todo, intentou, pois, nos últimos tempos, botar unha man moi grande no Hospital Español. O Hospital Español era a xoia. Pepe estuvo intentando aí salvalo con outra xente hasta o último momento e comprometido. Finalmente, no 2014, ese hospital, pois, desapareceu e foi o último drama e, para min, tamén o símbolo do declive do progreso desa colonia floreciente que foi a Bahía. O único clube aqui que funciona ben é o Yacht Club, porque no mar tem todo o esporte náutico. Claro. Pero o que é clube interno não estão todos em decadência, não tem como sacá-los adiante. E aí já estávamos dispersados, aí piorou ainda. Depois tem aquela classe mais rica, ou seja, que tem um poder aquisitivo bom, pois já tem sua casa de campo, já tem sua casa de praia, já, né? Então, não vai pouco. Pois as pessoas já não se encontram mais, pessoas, cada um anda a sua vida. Xa. De feito, ti tes 2 fillos, verdade? E tes xa un xenro que ten Sí, o xenro é baiano, é da terra de Jorge Amado, Ilhéus, e tem fazenda de cacau, já vem do tempo dos pais. Pero se amoldou bem a nossa cultura. Constantemente ele vai à Espanha com a família, com a minha família. E já é um cidadão espanhol, né? Tem carteira de identidade espanhola, tem passaporte, tem tudo. Ele já é um espanhol nato, jurou bandeira já. E se dá muito bem com a colônia espanhola. De vez em quando falam. Ontem mesmo estávamos a família toda junta. Fazemos assim um churrasquinho dia de domingo. Quando não íamos para a casa de campo, quando não íamos para a casa de praia ou para a fazenda, pois. Agora já não é aquela vida que nós levávamos antigamente. Agora já é uma vida mais. Ainda que, com todo o conforto que temos aqui, nós não esquecemos a nossa Galícia. E con ese churrasco tomarás albariño. Homem, por suposto que sim. Afinal de contas, eu fui cavaleiro do Alvarinho. Quem me deu a medalha foi o nosso Feijó. Fui eu, Nédia Pinhão, que é filha de galego, né? A grande escritora. Uma festa que me emocionou demais. Eu no meio de andar naquelas autoridades com aquela capa vestida. Foi alguma coisa maravilhosa. A
festa do Albariño tivo a súa orixe nun concurso entre adegas, cuxa primeira edición se celebrou en 1953. Festa de interese turístico nacional desde 1990, foi no ano 69 cando creou o capítulo Serenísimo, que lle permite nomear cabaleiros e damas do Albariño a persoeiros recoñecidos como o presidente da República Francesa Charles de Gaulle ou o noso panadeiro Pepe Faro. Pero hai que volver todos os anos, teño entendido. Sí, agora teño que ir porque me deram a capa e eu teño que ir todos os anos. Este ano non fomos por quê? Que a pandemia non fomos máis. O ano que vem eu estarei lá, se tiver, estarei lá sim. Já lhe perguntei ao nosso presidente quem vai pagar a passagem para ir, né? Porque acho que é obrigação ir. Haberá que agardar entón a esa festa do Albariño para verte ali, que irás co teu fillo Andrés, seguramente, que vai todos os anos. E finalmente, despois de abrir este almacén Pepe con máis de 4.000 produtos de cualidade, contan as crónicas que estás feliz como un neno de devolver a ver este xoguete que lle foi arrebatado, entre aspas, hai 5 anos. Estás feliz, Pepe? Muito feliz. Muito feliz. Feliz pelo sucesso. Quando nós falamos assim, eu trabalho no que gosto. Então a tendência é sempre melhorar e sempre vencer. Mas nem sempre a sorte que vem à mão. Pero quando tens uma profissão na mão e tu sabes executá-la, é muito mais fácil do que fazer aventura. Claro. Não adianta eu me meter a fazer construção, que eu não sou construtor, nem joalheiro, porque não entendo de joias. Claro. O meu ramo é panadaria. Pepe, foi un orgullo poder escoitar esta historia de vida, ese neno que se embarca, que ve por primeira vez o mar, esa amplitude do océano, e chega aquí, e de moi pouquiña cousa consigue facer todo isto que estamos vendo aquí, e máis que imos coñecer. E creo que és devoto dun santo, así que volveremos a vernos en Galicia, onde? Nós vamos nos ver em Mandariz, né? Lógico, um abualo, na minha casa. Pero o santo devoto é o San Andreu Teixido. E eu, todos os anos que vou lá, 2, 3 vezes no ano, eu tenho que ir ao San Andreu Teixido. A minha mulher, para casar comigo, baixou aquilo 2 vezes de rodillas. Non sei se terei que preguntarlle a ela, Se ela vai me matar. Pero se ela baixou ali as rodillas, que lle dava uns ataques ou alguma coisa assim, baixava de rodillas assim. A fé move montañas. Iso foi a fé, verdade? Pois moitísimas grazas, moito obrigada de compartir contigo toda a aventura da tua vida. De todo o corazón, Pepe. Foi un placer que me arrincaras sonrisos. Vémonos no San Andrés. Se Deus quiser. E no Albariño tamén. Se eu fosse contar a minha história, daria para botarmos assim 4 ou 5 horas sem pararmos. De tudo o que aconteceu na minha vida para chegar aqui. Diria que tudo se faz com trabalho, mas também tem que ter uma pitadinha de sorte. Estar no lugar certo e na hora certa. O caminho do bem. O caminho do bem. Marcho de Salvador de Bahía coas baterías ben cargadas e coa sensación de vivir uns días máxicos nunha terra maravillosa chea de encanto e feitizo. Pero tamén coa sorte de ter coñecido a un dos nosos galegos máis ilustres que co seu traballo e esforzo soubo estar no lugar certo á hora certa. O caminho do bem.